Na sessão do dia 27, os vereadores discutiram e votaram pela segunda vez 3 projetos de lei ordinária que denominam locais públicos. O primeiro a ser aprovado foi o projeto da vereadora Graça, que dá o nome José Silva Manaia ao campo de futebol da Rua 3, do bairro Chácara Belo Horizonte. Manaia fez parte da história do futebol amador no município e fundou o time do bairro São Gonçalo e a categoria Sub-20, além de cuidar de uma escola de futebol para crianças. Logo em seguida, os vereadores aprovaram o projeto de lei de autoria do prefeito municipal, que dá o nome Arnozan Ramos Caiado à atual Avenida 1, no Parque Dom Pedro I, situada no bairro São Gonçalo. Arnozan foi formado em Engenharia Mecânica no Instituto Militar de Engenharia, na cidade do Rio de Janeiro. Foi conselheiro do Aeroclube e do Cavex em Taubaté. Por último, o aval dos vereadores foi para o projeto de autoria da vereadora Gorete, que dá o nome Rua Vereadora Judite Mazella Moura, a atual Rua 9 do bairro Barreiro. Judite Mazella foi a primeira mulher eleita para o cargo de vereadora na cidade de Taubaté. Exerceu 2 mandatos consecutivos e retornou ao Legislativo em 1989, para um período de mais 4 anos. Os projetos foram aprovados em segunda votação e segue para a sanção do Executivo. O vereador Nunes Coelho falou sobre a necessidade de criar mais um conselho tutelar na cidade e investir na segurança dos membros. Qual que é as reivindicações deles? As reivindicações deles é segurança, porque eles não têm segurança, Janilson. São 2 conselhos e as situações, o trabalho que eles necessitam na nossa cidade, às vezes é um trabalho muito desgastante, que às vezes se expõe a imagem deles, e eles necessitam de segurança nos conselhos. E eu quero aqui agradecer ao secretário que atendeu aí o nosso pedido da agenda e nos recebeu. Nós fizemos o pedido numa semana, na semana seguinte ele já nos atendeu e foi bastante assim atencioso com os conselheiros. Na sessão do dia 27, os vereadores discutiram o projeto de lei complementar do prefeito municipal, que institui taxa para o exercício da polícia administrativa no âmbito da vigilância sanitária. A proposta contava com o parecer contrário da Comissão de Finanças e Orçamento. Em votação, os parlamentares decidiram manter o parecer e, consequentemente, o projeto foi arquivado. O projeto de lei em questão estabelecia valores para a taxa de laudos técnicos de avaliação de serviços da vigilância sanitária. O vereador João Henrique Dentinho subiu à tribuna para falar da conferência sobre a campanha da Fraternidade 2020, que aconteceu no dia 2 de março. E ontem nós presidimos nessa casa a campanha da fraternidade. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. O tema da campanha Fraternidade 2020 nos remete mais uma vez ao amor ao próximo, a refletir sobre o significado mais profundo da vida em suas diversas dimensões: pessoal, comunitária, familiar, social. E aí ontem eu tive a honra de ser o orador da 17ª Conferência de Fraternidade. A foto você tem... Pode voltar uma foto, Cíntia? A foto você tem aí São Vicente de Paulo e Frederico Ozanam, são símbolos de amor ao próximo. A ordem do dia da última sessão de fevereiro contava com 7 itens, mas 2 deles não chegaram a ser votados. A vereadora Graça, autora do primeiro projeto, solicitou o adiamento por 2 sessões da discussão do projeto que cria o Dia do Diretor na Escola Municipal. Eu havia pedido adiamento desse projeto por 4 sessões, mas foi colocado nesse momento, então eu continuo pedindo adiamento por 2 sessões. Já o vereador Alexandre Vilela solicitou adiamento por 1 sessão do projeto de sua autoria que obriga as clínicas veterinárias, consultórios e pet shops a denunciarem indícios de maus tratos nos animais atendidos. Meu item 87, presidente, eu estou pedindo adiamento por 1 sessão na terça-feira. A vereadora Lorene vai fazer uma emenda de correção aí de um artigo e a gente volta na terça-feira. Na sessão do dia 3, a vereadora Lorene falou sobre uma reunião que aconteceu na creche no bairro Portal da Mantiqueira. Ela apontou alguns problemas do local.
No entanto, a falta de estrutura faz com que os pais todos estejam insatisfeitos. É o que eu disse para vocês de novo, né? A gente planta, a gente colhe, faz certo, colhe o certo, faz errado, colhe o errado. E fez uma obra bonita, investiu o dinheiro da população, mas os pais continuam insatisfeitos porque as crianças estão lá apertadas, sem colchonete, sem cadeirinha, com criança sentada no tapetinho, tem foto, tem registro dos pais de tudo isso acontecendo. O vereador Neneca subiu à tribuna para falar sobre a fiscalização das obras do bairro Gurilândia. E dando continuidade ao nosso trabalho, essa semana eu tive a felicidade de passear, de visitar e principalmente fiscalizar algumas obras ali no bairro da Gurilândia, onde o vereador Douglas Carboni também mora. Muitas postagens nas redes sociais, muitas críticas. Fomos ao encontro conversar com o Fernando Catayama, ele falou que é galeria. Também conversamos com a Sabesp, ele falou que também era uma parte da Sabesp. Então eu acho que teria que ter o bom senso ali para que os munícipes não passem tanta dificuldade como estão passando. Então fica aqui, da mesma forma que eu fui até o Fernando, conversei com a Sabesp, deixo aqui o meu recado ao secretário de Obras, Bibiano, e principalmente ao prefeito que tome esse conhecimento. Na noite do dia 20, a Câmara de Taubaté relembrou o Dia do Esportista e do Atleta Amador em uma solenidade. O vereador Gessé Silva foi o orador oficial da sessão e lembrou dos pioneiros do esporte na cidade. Uma homenagem tão justa, uma homenagem tão importante de um assunto que nos últimos anos vem transformando a cidade de Taubaté. Mas nós nunca podemos esquecer daqueles que foram pioneiros, daqueles que deram o primeiro passo e acreditaram que um dia Taubaté chegaria nesse estágio no esporte. O parlamentar homenageou o professor de Educação Física Elísio Ferreira Couto Júnior, conhecido como Juninho, que integra o projeto de formação de categorias de base do voleibol, o jogador de futebol Benedito Pires de Moura Neto e o maratonista Carlos Eduardo de Brito e seu filho, Vinícius dos Santos de Brito, que tem transtorno do espectro autista. A sessão solene também contou com o discurso do vereador Neneca, que reconheceu a luta do atleta da cidade. Então, eu sei a dificuldade que é, mas também reconheço a luta de próprio atleta amador da cidade, que é muito difícil. Se nós, vereadores que aqui estamos, não pensar em poder o pouco que nós fazemos, vai ser mais difícil ainda. Ele parabenizou o paratleta Alessandro Rodrigo da Silva, integrante da Seleção Brasileira de Atletismo e recordista mundial da prova de lançamento de disco para cegos totais em Londres em 2017. O diretor técnico do Taubaté Rugby, Rômulo Soler Brito da Silva, e o professor de karatê Paulo Sérgio Pereira Portes, que atende cerca de 150 alunos em vários projetos da cidade. Já a vereadora Vivi da Rádio ressaltou a importância do investimento do setor público com emendas impositivas de incentivos ao esporte. O Jori, o qual encaminhei emenda impositiva também esse ano, para que os idosos possam ter toda assistência de lanche e estar bem instalados. Ela prestou homenagens à atleta Maria da Glória Pires Candassan, que aos 93 anos pratica corrida de rua, ao jogador de futebol Luiz Benício Agostinho e a Mário Luiz Dias, vice-presidente do Panatlon Clube Taubaté e atleta dos Jogos da Terceira Idade na modalidade vôlei adaptado. Na sessão do dia 3, o vereador Gessé Silva comentou sobre a fiscalização realizada no córrego José Raimundo. O canal que passa sob a linha férrea foi obstruído nas últimas chuvas e a Defesa Civil verificou o local. Continuando o trabalho, eu tive também visitando ali junto com o Carlinhos, diretor da Defesa Civil, e também o Leandro. Esse é o córrego, né, o Ribeirão Zé Raimundo, conhecido também como Pinhão. Esse ribeirão fica entre o antigo Onça em Termas e o Jardim de Alá. Vocês estão vendo essa imagem aí, que a pessoa de amarelo é um servidor público, o qual eu quero parabenizar, representando todos os servidores que nessa época das águas sofrem muito. Ele está dentro do ribeirão, ele desobstruindo o canal que passa por baixo da linha férrea, e subiu muita água, e nós estamos aí
atentos a isso, é um problema que nós estamos enfrentando, mas o secretário Bebiano esteve comigo também um dia antes, encaminhou os funcionários, o Carlinho foi fazer um laudo ali, porque realmente está correndo risco a esse ribeirão, aos moradores. O plenário Jorê Guizar ficou com a agenda cheia na terceira semana de fevereiro. Durante 4 dias, a Casa recebeu uma série de audiências para as prestações de contas do terceiro quadrimestre de 2019. O período representa o fechamento financeiro do ano e o resultado indica uma arrecadação 10% menor que o esperado. Conduzida pelo vereador Dentinho, a primeira reunião contou com a presença do Instituto de Previdência do município de Taubaté, a Universidade de Taubaté e as fundações universitárias. A apresentação começou com a demonstração de que o IPMT cumpriu 78% da receita prevista para 2019, que era de R$ 171.700.000, e 92% da despesa estimada no mesmo valor da receita. Na sequência, a explanação da Unital mostrou que dos R$ 216.900.000 em receita previstos para o ano passado, R$ 198.800.000 foram cumpridos, o que representa 91,65%, e dos R$ 210 milhões em despesas foram realizadas 83,84%. A Fundação de Artes, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação, a FUNAC, com receita prevista de R$ 70 mil, realizou R$ 65 mil em 2019, ou seja, 90,5%, e cumpriu 80,8% da despesa prevista de R$ 86 mil. A Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação realizou 97,98% da receita prevista para o ano, que era de R$ 1.710.000, e 92,95% da despesa estimada de R$ 1.730.000. A Fundação Caixa Beneficente dos Servidores tinha receita prevista de R$ 9.100.000 e realizou R$ 8.400.000, ou seja, 92,34%. Da despesa prevista de R$ 15 milhões, foram realizados 91%. A Fundação Universitária superou a receita de R$ 38.300.000 estimada para 2019, realizando R$ 42 milhões, ou seja, 110%. E também a despesa, que estava prevista em R$ 38.900.000 e fechou em R$ 42 milhões, um total de 108%. Conduzida pelo vereador Douglas Carboni, a segunda reunião corresponde à primeira de uma série de 4 encontros na Câmara para a divulgação do financeiro da Prefeitura. O município de Taubaté arrecadou 91,5% da receita prevista para 2019, que era de R$ 1.195.000.000. No ano passado, a arrecadação chegou a R$ 1.094.000.000. Ao demonstrar que a receita não atingiu os 100% estimados, a secretária de Finanças, Odila Sanches, mostrou que, para manter o equilíbrio fiscal, a Prefeitura realizou 87,5% das despesas. A apresentação dos números da Secretaria de Educação mostrou o cumprimento de R$ 344.400.000 de despesas, o que representa 92,6% do previsto para o ano. Já o setor de esportes e lazer apresentou R$ 23 milhões, ou seja, 94% do estimado. Inclusão social, 30 milhões, ou 85,7% do estimado. E planejamento, 8 milhões, ou 82% do previsto para o ano. O penúltimo encontro de prestação de contas relativas a 2019 contou com o vereador Douglas Carboni na presidência no início e depois com a vereadora Vivi da Rádio. 5 secretarias municipais compareceram à reunião e demonstraram o cumprimento do orçamento do último quadrimestre do ano. A secretaria que atingiu o maior percentual de execução orçamentária foi a de Inovação, cumpriu os R$ 2 milhões previstos no orçamento, mais precisamente um percentual de 98,73%. Por outro lado, o Departamento de Meio Ambiente atingiu pouco mais da metade prevista para o ano, de R$ 3 milhões estimados para as despesas da Secretaria,
foi atingido somente R$ 1.700.000, equivalente a 55,35%. Também foram analisados os dados da Secretaria de Turismo e Cultura, que liquidou R$ 10 milhões dos 12 milhões previstos, índice de 81,83%. Já a Saúde executou 268 milhões dos 306.885.000 estimados para o ano, equivalente a 87,33%. E a Segurança liquidou R$ 25.800.000 dos 27.900.000 previstos, ou seja, 92,72%. A última audiência realizada na Câmara para a prestação de contas foi conduzida pelo vereador João Henrique Dentinho. As secretarias de Obras, Serviços Públicos e Mobilidade Urbana estiveram presentes e apresentaram o balanço dos trabalhos realizados no período. Entre as 3 secretarias, a de Obras teve o menor percentual de realização orçamentária no ano, 61,29%. Do orçamento da secretaria, inicialmente estipulado em R$ 121 milhões, foram realizados 74 milhões. A Secretaria de Serviços Públicos teve 83,06% de seus projetos realizados. Do orçamento de R$ 131.600.000 que tinha disponível, realizou 109 milhões. De forma semelhante, a Secretaria de Mobilidade Urbana conseguiu executar 80,86% da previsão para o ano, o que corresponde a R$ 18.500.000 dos 22 milhões estimados. Você confere as audiências completas no site tvcâmara.taubaté.sp.gov.br e no canal youtube.com/TVC Taubaté. Na sessão do dia 3, o vereador Hodson Lima Bob avisou aos moradores do bairro Santa Teresa que já solicitou a implantação de uma ponte segura para a travessia de pedestres. Então nós fizemos o requerimento. Você aí que mora no Santa Teresa, que me mandou mensagem, que me procurou pelas redes sociais, que nós fomos juntos lá também verificar a situação, nós já estamos pedindo providência acerca dessa questão, porque a obra lá ficou bacana, o parque linear ficou legal, mas tem que pôr lá uma passagem para os pedestres e para as crianças principalmente, uma passagem com segurança, que seja segura, que a pessoa possa passar de um jeito tranquilo e que possa aí não correr risco de vida nessa questão. Representantes da Secretaria de Saúde participaram de uma audiência pública na noite do dia 21 para apresentar as realizações da pasta. O setor recebeu 192 milhões em 2019, o que representa 28,75% do total do orçamento de Taubaté no ano. Isso representa 192 milhões de reais investidos na saúde do município. Presidente da Comissão de Saúde, a vereadora Graça ficou responsável pela condução da audiência. Ela contou com a participação do secretário de Saúde, Dr. João Ebran, do presidente do Conselho Municipal de Saúde, Danielson Alves, e da vereadora Goretti. A prestação de contas demonstrou números dos atendimentos em diferentes setores da saúde, como, por exemplo, a ouvidoria. Dos 2.500 atendimentos realizados no quadrimestre, ela teve 92% de percentual de conclusão. Já os postos de atendimento médico e odontológico realizaram 433 mil atendimentos, enquanto os exames laboratoriais apontaram 457 mil registros. A Secretaria ainda confirmou a distribuição de 6.500.000 medicamentos e listou 157 mil atendimentos em urgência e emergência. No caso do Hospital Municipal Universitário de Taubaté, a planilha aponta 121 mil atendimentos ambulatoriais e 2.951 altas hospitalares. Você confere a audiência completa no site tvcâmara.taubaté.sp.gov.br e no canal youtube.com/TVC Taubaté. A vereadora Vivi da Rádio repudiou a situação do Hospital São Lucas, que fechou as portas no início da semana e há meses não paga os funcionários. Problema de gestão. O único hospital que a gente tem, né, que atende o particular e convênio da Unimed, os conveniados da Unimed estão tendo que se deslocar até Pinda no 10 de julho
E eu fico triste, porque a falência não tem problema. O problema é não pagar os funcionários. Eu passei por um médico lá, quando eu precisei, ele disse, eu tô aqui pela graça. Eu tô aqui na bênção, porque eu tô sem pagamento já faz 6 meses. E isso é inadmissível, tá? O cara tem que ter responsabilidade, o gestor daquele hospital. Responsabilidade com os funcionários. As pessoas trabalharam e as pessoas têm direito a receber o seu salário. Então eu quero deixar aqui o meu repúdio a esse hospital pela falta de pagamento a esses funcionários que trabalharam e têm direito de receber. Na sessão do dia 27, os vereadores discutiram e aprovaram em primeira votação o projeto de lei do prefeito municipal que cria 30 cargos de cuidador e 1 de engenheiro de segurança do trabalho. Segundo a justificativa apresentada pelo prefeito, a proposta visa suprir a demanda da Unidade Especializada da Segurança e Medicina do Trabalho e da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social. No caso dos novos cargos de cuidador, o objetivo é atender à necessidade de implantação do programa Residência Inclusiva e da ampliação do Centro Madre Cecília para o atendimento de pessoas com deficiência intelectual e comorbidades psiquiátricas. O projeto retornou para a segunda votação na sessão do dia 3 e recebeu o aval dos parlamentares. O vereador Adalto da Farmácia aproveitou a tribuna na sessão do dia 3 para falar sobre requerimentos de sua autoria que pedem melhorias em vias públicas do município. Eu e minha assessoria estivemos nos bairros Barreiro, Pinheirinho e também no centro. No centro, solicitei providências no buraco localizado na altura do número 5 da rua Pedro Costa. Na estrada do Barreiro, solicitei a execução de contenção da erosão, recomposição do asfalto e solução para o escoamento das águas fluviais na altura do número 7.401. Também, na estrada do Barreiro, requeria a execução de recapeamento em toda a sua extensão. Na primeira sessão de março, os vereadores aprovaram em primeira discussão o projeto de lei do vereador Alexandre Vilela, que obriga as clínicas veterinárias, consultórios e pet shops a denunciarem indícios de maus-tratos nos animais atendidos. A proposta busca ampliar a fiscalização deste tipo de conduta, que é crime proibido por lei. O funcionário deverá informar imediatamente a autoridade policial, seja através de ofício escrito ou de comunicação digital. A denúncia deverá conter o nome, endereço e contato do acompanhante do animal, além do relatório de serviço prestado com a espécie, raça ou característica física do animal, a descrição da sua situação de saúde na hora do atendimento e os procedimentos adotados. Uma emenda apresentada pela vereadora Lorene exclui do texto a possibilidade de multa ao estabelecimento que não cumprir a norma. O projeto de lei aguarda a segunda votação. A vereadora Goretti utilizou a tribuna na sessão do dia 3 para falar sobre a situação dos distritos policiais dos bairros Secap e Estiva. Eu, pessoalmente, gosto de fazer as etapas nas hierarquias. Por isso, nós convidamos o delegado seccional que prontamente aceitou o convite e quinta-feira, quero reforçar o seu pedido, quinta-feira ele virá a esta casa com outros delegados para explicar essa alteração. Não quer dizer que com isso nós temos que aceitar. Porém, nós temos que analisar. Isso envolve a cidade toda, envolve todo o interno da Polícia Civil e o Estado. Então, se não nos convencer, inclusive convidei o senhor prefeito, viu, Janilson? Por favor, reforça que isso diz respeito a todos nós, sim. Na tarde do dia 3, os vereadores aprovaram o projeto de lei ordinária do prefeito municipal, que dá o nome Estrada Evaristo Presoto à estrada que se inicia no segundo acesso à direita da Estrada do Laranjal, no quilômetro 1.3, no bairro Ribeirão das Almas.
Evaristo Presoto nasceu no município de Taubaté em 1933. Possuía um sítio na estrada do bairro e foi um agricultor muito conhecido na área rural, onde participava ativamente de muitas festividades e auxiliava os mais necessitados. Faleceu em junho de 2014, aos 80 anos. O projeto de lei retorna na próxima sessão para a segunda votação dos parlamentares. Na sessão do dia 3, o vereador Guará Filho subiu à tribuna para esclarecer dúvidas e ressaltar a importância de investir no esporte da cidade, em especial o vôlei Taubaté. Vôlei Taubaté, hoje reconhecido nacionalmente, leva o nome da nossa cidade para fora, um nome respeitado hoje, campeão da Superliga. Eu tive a oportunidade, junto com o prefeito Ortiz Júnior, de entregar medalhas para os atletas no campeonato em Campinas. Campeoníssimo. Importante o vôlei Taubaté se reciclar, e não tem nada a ver com política. Isso é política, não tem nada a ver com política eleitoral, perdão. Isso é uma política pública, sim, voltada ao esporte. E que venha o Bruninho, pra cá, o filho do Bernardinho. A torcida Taubaté tá de braços abertos esperando o Bruninho vir, que venha. Na sessão do dia 3, os vereadores decidiram derrubar o veto total do Executivo ao projeto de lei do vereador Bilili de Ângeles, que torna obrigatório o uso de máscaras higiênicas em profissionais dos setores de barbearia, salões, estética, depilação, maquiagem e demais profissionais da área da beleza. De acordo com o documento, o não fornecimento ou a falta do uso das máscaras implica ao estabelecimento e ao profissional uma multa de 3 UFMT, equivalente a R$ 598,92. O veto estava amparado no parecer emitido pela Vigilância Sanitária Municipal, que menciona uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho. O texto afirmava ser necessário fazer uma avaliação técnica das atividades desenvolvidas para então propor o tipo de máscara adequada para a proteção do profissional. No entanto, após a decisão dos parlamentares, o projeto segue para a promulgação do presidente da Câmara. Então eu entrei com esse projeto justamente, e agora ainda mais que vem esse problema do coronavírus aí, que tem gente usando máscara até mesmo sem, lógico, cada um se protege e acredita como quer. Mas eu acho que a gente não pode fazer, vamos falar assim, deixar passar despercebido, porque pode amanhã ou depois virar uma epidemia mundial. O vereador Diego Fonseca utilizou a tribuna para reforçar um pedido feito ao secretário de Saúde em relação ao ESF Piratininga, já que a demanda dos moradores cresceu. E aí aproveitamos também para fazer o pedido ao secretário, que vai fazer aí uma cobertura no ESF do Piratininga para comportar essa população, porque realmente lá a demanda cresceu muito. O novo condomínio que foi para lá, são 3 condomínios, dá aproximadamente aí 860, 850 apartamentos. Você imagina quantas pessoas não foram para lá? Então, senhor secretário, eu quero agradecer prontamente do senhor ter atendido a nossos pedidos, que na verdade é o pedido da população. Peço aí que cobre a sua subordinada para que repasse a verdade para o senhor, porque o senhor precisa escutar a verdade para poder resolver e não ficar passando aí dizendo que está tudo bem e não está nada bem. Na sessão do dia 3, os vereadores aprovaram o projeto de decreto legislativo do vereador Rodson Lima Bob, que concede o título de cidadão taubatiano ao senhor Osnei Bueno de Camargo. Osnei nasceu em 1964 na cidade de Santo André e se mudou para Taubaté aos 10 anos de idade. É formado em engenharia mecânica pela Unital, mas há 30 anos vive da administração de suas 3 lojas, a Tonhão Tintas. Apoiou por muitos anos o Esporte Clube Taubaté, sendo vice-presidente. Nos anos 90, foi diretor do time de futebol Amador União Operária. Em 2002, foi presidente do Clube Independência e também fez parte da equipe de esportes da Rádio Cacique, além de organizar o Clube Independência e levar o time a vários títulos. O vereador Douglas Carbone apontou os problemas da quadra de futebol do bairro Cidade Jardim e cobrou uma resposta da prefeitura. Um pedido também dos moradores e também do Gustavo de Olho Taubaté, que esteve lá comigo. O Gustavo foi meu aluno, inclusive, há muitos anos atrás. Quero mandar um recadinho para essas pessoas que acham que eu nasci vereador. Quero dizer para elas que eu sou professor. Tenho trabalho, eu sempre trabalhei, e o trabalho incomoda.
O trabalho incomoda. Então, para cada ataque, nós vamos trabalhar mais. Essa vai ser a minha resposta sempre para essas pessoas. Que do currículo não deve ter nem carteira assinada. Pode passar a próxima foto. Gustavo, a gente fica cobrando a Secretaria de Esportes, fica cobrando a Secretaria aí de Serviços Urbanos para que faça manutenção nessa quadra, que é tão importante para a comunidade ali do Cidade Jardim, que utiliza essa quadra. Tem que fazer uma reforma estrutural, inclusive, nessa quadra, porque a parte de piso está totalmente perdida, então precisa fazer uma mudança ali. A pedido do vereador João Henrique Dentinho, a ordem do dia recebeu mais um item na sessão do dia 3, que recebeu o aval de todos os parlamentares presentes. O projeto de lei de sua autoria obriga as concessionárias, premissionárias e terceirizadas de serviços públicos municipais a utilizar o banco de dados do balcão de empregos de Taubaté antes de contratar qualquer trabalhador. Segundo a pesquisa de ocupação, renda e escolaridade desenvolvida pelo NUPES, o Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais da Unital, a taxa de desemprego em Taubaté foi de 18,18% em abril de 2019. O projeto busca incentivar a contratação de mão de obra do município para que as famílias que enfrentam o desemprego tenham melhores chances no mercado. Nós estamos pedindo o quê? Todas as concessionárias, permissionárias e terceirizadas de serviços públicos em Taubaté, em primeiro lugar, ela busque o empregado, o colaborador, dentro do balcão de emprego de Taubaté. Então, hoje nós temos um balcão de emprego e muitas vezes essas empresas não utilizam, vai buscar funcionários de outros lugares, de outras cidades, não tem problema, mas nós temos que fazer esse serviço através do nosso balcão de emprego. A empresa que infringir a lei receberá advertência e multa de 5 UFMT, sendo dobrada em caso de reincidência. Ela receberá uma certidão e ficará isenta da sanção caso faltem inscritos ou se os currículos estiverem fora do indicado. A justificativa do projeto reforça que é a função dos gestores públicos e legisladores encontrar a solução para mudar a realidade. O projeto volta na próxima sessão para uma segunda votação. Na sessão do dia 3, o vereador Rodrigo Luiz Digão citou alguns projetos e melhorias que aconteceram no município e defendeu o papel dos vereadores na cidade de Taubaté. O que eu tenho visto hoje é muita obra, muita coisa. E aí eu deixo aqui uma reflexão para a população. Se não fosse essa casa de vereadores, se não fosse os 19 vereadores, eu faço uma pergunta. Qual obra a cidade de Taubaté estaria fazendo nesses últimos 8 anos? Nenhuma, vereador Douglas Carbone. Porque o que a gente vê aí, e pouco se fala, é a importância do poder legislativo nisso. Os 19 vereadores, vereador da Alta Farmácia. É a luta de cada vereador. Isso, às vezes, as pessoas não falam. Na segunda-feira, dia 2, a Câmara de Taubaté sediou a 17ª Conferência Temática Anual sobre a campanha da Fraternidade, que trouxe o tema Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso, e o lema Viu, Sentiu Compaixão e Cuidou dele. A campanha tem o objetivo de propor a compaixão e os cuidados para as relações sociais mais respeitosas. O evento contou com o vereador João Henrique Dentinho como orador oficial. Ele pontuou alguns temas durante sua fala, como homicídio e feminicídio, ecologia integral, políticas públicas, suicídio, infância e juventude. Famílias, vocês são chamados a ter o compromisso da defesa do dom dessa vida dentro da sua casa. Que o exterior, a comunidade muitas vezes não vê. Mas lá dentro da família se consegue defender essa vida. Vocês ainda, família, têm o compromisso da defesa dessa vida. Mas nós podemos gritar, podemos chamar audiências públicas, podemos movimentar e dar voz, muitas vezes, àquelas pessoas que aqui não têm voz. O padre Leandro Alves de Souza discursou na tribuna e ressaltou a importância de entender o cartaz da campanha, que coloca como figura central a Santa Dulce dos Pobres, canonizada no ano passado.
ele traz como figura central, já foi citada aqui, a figura de Santa Dulce dos Pobres, e ela, com certeza, para nós, é um exemplo concreto de uma boa samaritana. Outro convidado da sessão foi Carlos Ribeiro, que falou sobre a Sociedade São Vicente de Paulo. Ele explicou sobre o trabalho vicentino, que vai além do atendimento às necessidades assistenciais de pessoas em situação de risco. O vicentino acolhe a todos. O vicentino não escolhe. Quando nós fazemos a ação, nós não queremos saber quem está recebendo. Nós simplesmente sabemos que ela necessita receber. A ex-vereadora Celinha Marques, autora do decreto legislativo que institui a conferência, compareceu ao evento para ressaltar a importância da presença de alguns representantes. Todos, enfim, que estão aqui, que fazem a diferença. É pena que é um pequeno número, diante do tamanho que é a nossa Diocese de Taubaté. Na sessão do dia 27, os vereadores discutiram e aprovaram 8 requerimentos e uma moção de aplausos que foram colocados em destaque na sessão anterior. Confira a lista completa. O vereador Diego Fonseca enviou 2 requerimentos que pedem a retirada do sistema de Zona Azul na UPA Central e na Praça Santa Terezinha. O vereador Douglas Carbone sugeriu uma moção de aplausos ao Parkour de Taubaté. O vereador Hodson Lima Bob deseja saber a previsão do retorno do trem Maria Fumaça ao Parque Itaim. O parlamentar também questiona se existe algum projeto de construção de bacia de amortecimento de águas pluviais para o bairro Chácara Silvestre. O vereador João Henrique Dentinho pede a implantação de uma placa de orientação no PEV, no bairro Portal da Mantiqueira, sobre a proibição de depositar lixo em local inadequado. Além disso, o parlamentar requer a revitalização do horto municipal. Ele também solicita informações sobre parquímetros instalados na cidade, como casos de problemas técnicos e distância entre a vaga e o equipamento. Ainda na sessão ordinária do dia 27, os vereadores discutiram e aprovaram mais 6 requerimentos e uma moção. O vereador Douglas Carbone pede providências quanto à venda de imóveis populares. Ele também requer informações sobre o fechamento do 4º Distrito Policial no bairro Secap. O parlamentar ainda enviou um requerimento que pede a notificação urgente do proprietário de um terreno localizado no bairro Vila São José, que virou criadouro para animais peçonhentos. O vereador João Henrique Dentinho requer a troca de uma tampa de boca de lobo do bairro Continental 3. O parlamentar também solicitou a manutenção da estrada principal do bairro Pinheirinho e a liberação para a feira de artesanato da Praça Dom Epaminondas. O vereador Orestes Vanoni sugeriu uma moção de aplausos aos participantes do movimento de renovação carismática católica. O executivo tem 15 dias para se manifestar.